Orações subordinadas. No período composto, as orações se relacionam, podendo exercer funções sintáticas. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra denomina-se oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que exerçam, classificam-se em substantivas, adjetivas e adverbiais. Muito bem, o que precisávamos saber sobre o período composto por coordenação e sobre o período composto por subordinação, nós já vimos. Então, considerando que esses assuntos são importantes para os seus estudos de gramática, agora eu vou mostrar como eles também podem te ajudar no raciocínio lógico. Acompanhe aí. Lembra daqueles exemplos que vimos logo após a tabela com os conectivos lógicos? Aquelas proposições compostas possuíam 2 ou até 3 verbos e ainda os conectivos lógicos. Agora, quando a proposição possui apenas um verbo ou uma locução verbal e um conectivo lógico, é muito comum o aluno ter dúvida se a proposição é simples ou se é composta. Mas, para pôr fim a essas dúvidas, guarde que, se a oração contiver um verbo ou uma locução verbal e ainda o conectivo lógico após a forma verbal, essa oração será uma proposição composta. É claro que essa ideia se aplica somente para as proposições conjuntiva e disjuntiva inclusiva, por seguirem a formação verbo ou locução verbal, mais ideia lógica, mais conectivo lógico, que pode ser o conectivo conjuntivo ou conectivo disjuntivo inclusivo, mais ideia lógica. Exemplo: proposição A. José trabalha no mercado ou no posto de gasolina. Nessa proposição, o conectivo está depois do verbo, no caso, no predicado. Por esse motivo, a proposição pode ser escrita como José trabalha no mercado ou José trabalha no posto de gasolina. A proposição é disjuntiva e inclusiva por conta do conectivo disjuntivo inclusivo ou. Agora, muito cuidado! Se o conectivo estiver antes do verbo, geralmente no sujeito, ele não será um conectivo lógico e a proposição será simples. Exemplo: proposição B. Ana e Beatriz são médicas. Nesse exemplo, o conectivo está antes do verbo, no caso, no sujeito. Então a proposição é simples. Mas, Josemar, eu não poderia separar esses sujeitos e gerar uma proposição composta do tipo Ana é médica e Beatriz é médica? Não, porque essa separação pode violar o sentido lógico contido na proposição original. E para você entender melhor, pense na seguinte proposição: João e Maria são casados. Existem duas possibilidades lógicas presentes nessa proposição. A primeira é que João e Maria podem ser um casal. E a segunda é que João e Maria podem ser de casais distintos. Agora eu te pergunto, qual possibilidade é a correta? Pois é, agora bateu dúvida, não é? É por isso que não podemos forçar essas deduções se elas não estiverem explícitas na proposição. Então, mais uma vez, a proposição B é simples. E para resumir o que acabamos de ver, dá uma olhada no quadro a seguir. Se o conectivo estiver antes do verbo, geralmente no sujeito, ele não será um conectivo lógico e a proposição será simples. Aí eu coloquei conectivo barra verbo, significando que o conectivo está antes do verbo. Agora, se o conectivo estiver depois do verbo, no caso, no predicado ou no predicativo, a proposição será composta. Nesse caso eu coloquei verbo barra conectivo lógico. Outro ponto importante e que tem sido cobrado com dada frequência em provas de concursos públicos é se o período composto por subordinação é uma proposição simples ou uma proposição composta. Bom, apesar do período composto por subordinação ter duas orações, oração principal mais oração subordinada e, consequentemente, dois verbos ou um verbo e uma locução verbal ou duas locuções verbais, esse tipo de período é uma proposição simples. No período composto por subordinação, as orações principal e subordinada são dependentes entre si e podem exercer funções sintáticas. Nesse tipo de período, a oração principal é detalhada pela oração subordinada e não podem ser separadas, pois perderiam o sentido. E como vimos anteriormente, uma proposição composta é formada por
proposições simples, que são independentes entre si. Assim sendo, se o período composto por subordinação não pode ser separado em orações independentes, proposições simples, ele não é uma proposição composta, é uma proposição simples. E isso é tão verdade que nesse tipo de período não existem duas ideias lógicas, apenas uma ideia que foi melhor detalhada. E agora vem o arremate final. Para resumir ou enxugar a identificação de uma proposição em simples ou em composta, nos períodos compostos por coordenação ou subordinação, faça o uso do isso lógico. Mas não confunda com o que o seu professor de português utiliza para identificar as orações subordinadas adjetivas. Esse que desenvolvi serve para todos os casos ou ainda para todas as proposições. Dá uma olhada como é simples. Nos exemplos a seguir, nós vamos identificar as ideias lógicas que derivam dos verbos com o isso lógico. Acompanhe aí. Exemplo: o motorista estava embriagado e o policial apreendeu o veículo. Neste exemplo, o motorista estava embriagado é uma oração coordenada e o policial apreendeu o veículo é outra oração coordenada. Juntas, elas formam um período composto por coordenação. Agora, após cada forma verbal de cada oração coordenada, vamos substituir todo o restante pelo isso lógico. E o nosso exemplo ficaria assim: o motorista estava isso e o policial apreendeu isso. Temos dois verbos, dois isso lógicos, duas proposições simples. A proposição é composta, do tipo conjuntiva, por conta do conectivo conjuntivo e. Outro exemplo: o professor sabia que havia alunos na sala. Já neste exemplo, o professor sabia é a oração principal e que havia alunos na sala é a oração subordinada. Essas duas orações juntas formam um período composto por subordinação. Com essa regra, nesse tipo de período, o isso lógico sempre irá substituir tudo o que estiver depois do verbo da oração principal. E com a regra, o exemplo ficaria assim: o professor sabia isso. Temos um verbo, um isso lógico. A proposição é simples. Perceba que o método é bem simples. Bastou identificar os verbos das orações coordenadas, no período composto por coordenação, e identificar o verbo da oração principal, no período composto por subordinação. Por fim, foi só substituir o isso lógico depois de cada um desses verbos. Mas lembre-se que, para as nossas análises, o isso representará a ideia lógica derivada da forma verbal, seja ela verbo ou locução verbal. A grande vantagem desse método é reduzir as proposições que aparecem em provas e que muitas das vezes tomam muito tempo e dificultam as resoluções. Além disso, mais adiante, quando formos estudar a negação de proposições, ele também facilitará e muito a resolução de questões. Então, para encerrar, guarde o resumo a seguir e você nunca mais errará isso em provas, caso já tenha errado. A proposição será simples quando o período for simples, um verbo sem conectivo lógico, ou ainda quando o período for composto por subordinação, formado por oração principal mais oração subordinada. E a proposição será composta quando o período for simples, formado por um verbo mais conectivo lógico após o verbo, ou ainda quando o período for composto por coordenação, formado por oração coordenada mais oração coordenada, que é o mesmo que proposição simples mais conectivo lógico mais proposição simples. Só lembrando que essa formação é válida apenas para a proposição conjuntiva e ainda a proposição disjuntiva inclusiva. A frase "o perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso" estará corretamente representada na forma P circunflexo que, em que P e Q sejam proposições lógicas convenientemente escolhidas. Muito bem,
A questão indica, pela representação lógica simbólica P circunflexo Q, ou ainda P e Q, que a frase dada é uma proposição conjuntiva. Bom, vamos identificar as formas verbais e verificar se realmente temos esse tipo de proposição. Ô Josemar, eu já estou vendo um conectivo E ali na frase. E acho que ela é realmente uma proposição conjuntiva, como a questão diz. Calma lá, vamos devagar. Primeiro, temos que identificar a forma verbal. E ela é o são, que está logo depois da palavra generosidade. Note que essa forma verbal é a única que aparece nessa frase. Com essa informação, fica fácil ver que o conectivo está antes do verbo, entre as palavras perdão e generosidade. E por isso não é um conectivo lógico conjuntivo. Você deve se lembrar que já vimos em nossos estudos que conectivo antes do verbo ou da locução verbal não gera proposição composta, justamente por não ser um conectivo lógico. Ele é apenas um conectivo. Ô Josemar, e tem como encaixar aquela ideia do isso lógico nessa frase? Tem sim. Lembre-se que a ideia lógica se inicia com a forma verbal. Então, tudo o que vem depois da forma verbal, nós podemos substituir pelo isso lógico, que seria provas de um coração amoroso. E a frase ficaria assim: o perdão e a generosidade são isso. Note que temos uma forma verbal, um isso lógico. O período é simples. A proposição é simples. E não composta do tipo conjuntiva, como a questão sugeriu ao indicar P circunflexo Q. Então, a questão está errada. A frase "a religião produz um cerceamento da liberdade individual" e "a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada" estará representada, de maneira logicamente correta, na forma P circunflexo Q, em que P e Q sejam proposições convenientemente escolhidas. A questão nos indica que a frase é uma proposição do tipo conjuntiva, ao citar P circunflexo Q, ou ainda P e Q. Bem, vamos identificar as formas verbais presentes na frase e verificar se temos realmente esse tipo de proposição. Na frase, temos duas formas verbais, que são produz e torna. Cada uma dessas formas está em um período. O primeiro deles é "a religião produz um cerceamento da liberdade individual". E o segundo é "a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada". Ô Josemar, esses períodos são longos. Dá para usar aquela ideia do isso lógico neles? Dá sim. No primeiro período ficaremos com "a religião produz isso". A ideia lógica se iniciou no produz e todo o restante, que é um cerceamento da liberdade individual, foi substituído pelo isso lógico. Note que o período tem uma forma verbal, um isso lógico. O período é simples e a proposição também é simples. E no segundo período teremos "a falta de religião torna isso". A ideia lógica se iniciou no torna e todo o restante, que é a sociedade consumista e degradada, foi substituído pelo isso lógico. E aqui também o período tem uma forma verbal, um isso lógico. O período é simples, a proposição também é simples. Um ponto importante é que nessa frase existe um conectivo e, que está ligando os dois períodos, ou ainda as duas proposições simples. Esse conectivo é o conjuntivo. Outro ponto importante é que a questão menciona que P e Q foram proposições convenientemente escolhidas. Isso tem aparecido com dada frequência em provas do Sebrasp, e significa dizer que o autor da questão nomeou as proposições do jeito que achou melhor, ou seja, ele escolheu o que quis, como ele quis. E como já identificamos duas proposições simples, nós vamos seguir o autor da questão e nomeá-las como P e Q. Depois que aplicamos o isso lógico na frase, ela ficou assim: "a religião produz isso", e "a falta de religião torna isso", sendo que a proposição P é
a religião produz isso, e a proposição que é a falta de religião torna isso. Note que temos dois verbos, dois isso lógicos, dois períodos simples, duas proposições simples. Então, temos um período composto por coordenação. A proposição é conjuntiva do tipo P e que, ou ainda P circunflexo que. Calma lá, Josemar, eu tenho uma pergunta. E aquele E que está no final da frase dada na questão, entre consumista e degradada? Esse conectivo não geraria outra proposição composta conjuntiva por estar depois do verbo? Excelente pergunta. Não. As palavras consumista e degradada são adjetivos e estão qualificando a palavra sociedade, ou seja, consumista e degradada só estão detalhando a sociedade. Elas não estão gerando uma nova ideia lógica a partir de sociedade. E por isso, o conectivo entre elas não é um conectivo lógico. Tanto que você poderia reescrever o segundo período ou a segunda proposição da seguinte forma: a falta de religião transforma a sociedade. Ponto. Nessa reescritura, eu substituí a palavra torna pelo sinônimo transforma e suprimi as qualificadoras consumista e degradada da proposição. Perceba que a supressão dessas duas qualificadoras não trouxe nenhum prejuízo para a ideia lógica contida na proposição. Por fim, nessa frase, nós só temos um conectivo conjuntivo, e ela está corretamente representada na forma lógica P circunflexo que, ou ainda P e que. A questão está certa. A proposição: no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica, é uma proposição simples. Nessa proposição, temos duas formas verbais, que são ocorrem e consumiram. Ô Josemar, se temos duas formas verbais ou ainda dois verbos, então a frase é um período composto por coordenação e a proposição é composta, não é isso? Não, nada disso. Essa frase é um período composto por subordinação. E você deve se lembrar que nós já vimos nos estudos sobre proposições que esse tipo de período é formado por oração principal e oração subordinada. E ainda que o período composto por subordinação é uma proposição simples. Assim sendo, vamos identificar as orações nessa proposição. A oração principal é 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos. E o verbo da oração principal é ocorrem. E o no Brasil, Josemar? No Brasil é um adjunto adverbial e ele não interfere na nossa proposição. Você pode até colocá-lo no final da proposição, depois de alcoólica, que não fará nenhuma diferença para a resolução. E a oração subordinada é que consumiram bebida alcoólica. E o verbo dessa oração é consumiram. E dá para aplicar o isso lógico nessa proposição, Josemar? Claro. Na proposição 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica, a ideia lógica com indivíduos que consumiram bebida alcoólica, que se inicia com o verbo ocorrem, será substituída pelo isso lógico. Então ficaremos com 20% dos acidentes de trânsito ocorrem isso. Note que temos um verbo, um isso lógico, o período é simples, a proposição é simples e a questão está certa.